Para todos vocês. Pode chegar, vem chegando o pessoal. Nosso convidado hoje, vou apresentá-lo já. Deixa eu só colocar aqui o tema de hoje, o tema do dia. Espera só um pouquinho. Aqui. Abrindo aqui a nossa transmissão, deixa eu colocar aqui o Alan Barros aqui com a gente, nosso convidado de hoje, da Pulse. Vamos lá. Bruno Cordoni, fez aniversário essa semana. Bruno, todo mundo aniversário para você, meu amigo. Seja bem-vindo, todos vocês aqui, aguardando o Alan Barros para estar conosco aqui. Bom, para quem está chegando, para quem aqui. Não... Ah lá, doutor Alan, muito bem-vindo, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Belíssimo mapa mundial, seu fundo aí no seu background, cara. Olha só. queria voltar no tempo e estar lá de volta onde a gente se viu pela última vez, em Nova York. Tá entrando aí? Oi, tá oscilando um pouquinho. Você tá bom? Tá bom o sinal para você aí? Como é que tá? Tá oscilando aqui um pouquinho? Melhorou agora? Tá bom. Legal. Não, agora tá indo bem, Isso. Vamos lá, pessoal. Para quem está chegando a primeira vez, não conhece o Talks, não conhece o formato, o Talks a gente começou esse modelo dessas lives nessa semana. A gente está fazendo esse horário um pouquinho fora aí do horário do Rush, para vocês terem mais calma de conteúdo e foco, tá? O Talks é um spin-off do Retail Tech Club, que é um evento que mensalmente a gente tem feito lá na Gouveia de Souza, trazendo aí startups, inovação para os negócios e reunindo os principais líderes aí da transformação e inovação nessas empresas, tá? A gente está indo agora em maio para a nossa 16ª edição e as inscrições já estão abertas, tá? É só você entrar depois lá na minha bio, tem o linkzinho, você se cadastra gratuitamente. O palestrante do dia 14 de maio será Luiz Rasquilha, um dos maiores especialistas em inovação, um cara fantástico, tá? E aí nós vamos ter ainda as startups Retail App, a LookYes e a OneBeat. É um papo imperdível. Se você gosta de inovação, se você está procurando inovação para o seu negócio, tem que estar com a gente também lá no Retail Tech Club. Iniciando esse Talks de hoje, eu tenho aqui a honra de trazer esse cara fantástico, Alan Barros, da Pulse. Alan, bom dia para você, meu amigo. Tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo ótimo. Estava brincando ali um pouquinho antes. Queria estar te vendo lá onde a gente se viu a última vez, em Nova York, lá na NRF, antes dessa loucura toda que está acontecendo, né? Lá, não sei se você lembra, lá a gente falava, né, cara, de quanto o ano ia ser bom, né? Pois é, passado pouquíssimo tempo, olha a transformação que todo mundo sofreu, passou, né? Nessa história, foi todo mundo pegou para o seu petão. A gente costuma brincar aqui, né, Alan? Uma recessão, para ser uma recessão, precisa ter 3 meses de crise, né, cara? Em menos de uma semana nós tivemos algo pior do que uma recessão nesse contexto e que não tem em absoluto, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando. Nem quem perdeu e nem quem está ganhando com essa história, né, cara? Nem quem está no supermercado, farmácia, porque logística fica congestionada. Nós vamos entrar no papo disso, mas logística fica congestionada, compra fica congestionada, então fica tudo difícil você botar no trilho as empresas. E existe uma dificuldade. Bom, primeiro eu queria que você explicasse para as pessoas que não te conhecem, falasse um pouco do Alan Barros, né? Falasse um pouco de você, da tua história, e falar um pouco da Pulse, né? Para o pessoal conhecer a Pulse também. Mas é tua, meu amigo, vamos embora. Perfeito. Eu sou uma cria do varejo, meu amigo. Eu comecei muito cedo, com 18 anos, eu entrei nesse universo, nunca mais saí. Fiquei apaixonado pela dinâmica do varejo. Comecei lá na Marabras, quando ela tinha um pouco mais de 10 lojas. Era uma rede bem de bairro aqui em São Paulo, lá na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. E foi uma escola assim incrível. Eu falo com muita tranquilidade que foi minha verdadeira faculdade, porque você pegar uma empresa que estava crescendo, com potencial de crescimento enorme, com muitos concorrentes, era uma loucura. As pessoas reclamam hoje do universo de concorrência. Você também é do varejo, você vai lembrar, puta, tinha Taurus, Fábrica de Imóveis Brasil, Dizimac, Mapping,
Mesbla. A dizimar. Nossa, você tirou umas coisas do que... Até quem é velho do varejo. Buri. E vai Buri. embora. Era uma concorrência assim absurda. O ambiente que as pessoas reclamam hoje do e-commerce, né, que é muita concorrência ali, era no varejo físico, era uma guerra. Mas ao mesmo tempo ensinou demais, aprendi muito. Na sequência, tive mais uma fase do outro lado do balcão, que eu falo, né, porque hoje eu sou agência, mas a minha carreira foi construída do outro lado do balcão, que foi ir lá para o Nordeste, na Insinuante, que é outro país, né? O Brasil. Pessoal, só responde pra gente aqui. Olha, só um momentinho. Pessoal, coloca nos comentários aqui como é que tá a recepção para vocês. Eu tô recebendo a tua recepção, ela falhando um pouquinho na voz. Eu não sei se tá só para mim essa falha, tá? Mas eu queria que o pessoal colocasse no comentário como é que tá chegando o vídeo de nós dois aqui, se tá tendo um problema. Tá bom. Aliás, duas coisas para vocês que eu queria pedir nesse começo desse Talks aqui que a gente está levando. Os coraçõezinhos no cantinho da tela aqui, não deixe de clicar aqui para ajudar a gente a impulsionar essa live. E nessa flechinha aqui, não deixa de mandar para um amigo ou outro aqui esse papo que está rolando aqui. O pessoal está comentando aqui, ó, o Paulão, Paulo Elias, saudade aí. Marquinhos está aí, tá todo mundo dizendo que tá legal, tá? Vou seguir. Legal, deve ser aqui. Aí fui lá para o Nordeste, que é outro país, né? Vivenciar o varejo no Nordeste é uma experiência única também. Poucas pessoas conhecem, mas a Insinuante era a principal rede na época. O Brasil era dividido em dois grandes líderes, a Casas Bahia no Sul, Sudeste e Insinuante no Nordeste. O trabalho que a gente construiu lá me credenciou para ser convidado para vir para a Casas Bahia, onde eu fiquei na época entre 2000 e 2006. Quando eu entrei, a gente tinha lá um faturamento, dividia a liderança de mercado com o Ponto Frio, olha a loucura. Era 1,6 bi para o Ponto Frio, 1,6 para o Ponto Frio, 1,67 para a Casas Bahia. A Luiza, na época, era 10% da Casas Bahia, olha a loucura. A Luiza faturava na época com 160 milhões, era 10 vezes menor que a Bahia. E nessa época a gente colocou aquela dinâmica muito agressiva de comunicação. Foi quando a gente fez o Fabiano Augusto como garoto propaganda, a dinâmica do setor de imóveis. O que é pagar quanto, até hoje. Eu fui fazia anos que eu não ia, sabe? Essa situação tem criado algumas situações, né? Fazia um tempo que eu não ia nas feirinhas. Eu fui numa feirinha aqui perto de casa nesse domingo, o cara da barraca de frutas falando, e aí, mas você não quer pagar quanto aqui nesse negócio? E essa campanha é de 2002, cara. São 16. E isso é fantástico, né, Alan? Tem 18 anos que quer pagar quanto e tem gente usando ainda. Olha que loucura. Não, eu falei, isso é fantástico quando uma empresa consegue pegar um jargão popular e transformar no grande slogan dela, né, cara? E aquilo fica proprietário, né, cara? Eu acho isso fantástico, as movimentações da comunicação, cara, nesse sentido. Você falou da Buri, né? Buri também todo mundo lembra lá atrás, que o pessoal um pouquinho mais grisalho, o pessoal um pouco mais sem cabelo como eu, lembra do slogan da Buri até hoje, né? O preço baixo é aqui, né? Que esses motes do preço sempre válidos na comunicação, né? Você me fez lembrar de um outro concorrente forte da época, que era Arapuã, Ligadona em Você. Era fortíssimo, tinha mais de 1000 lojas. A Bahia tinha 200 lojas, a Arapuã já tinha 1000. Pouca gente sabe, mas Marcos Gouveia foi CEO da Arapuã. Pouca gente sabe dessa história. O Roberto Furstenberg, que hoje é o presidente da Via Varejo, era dessa mesma época lá da Arapuã. A Arapuã formou os principais executivos de varejo do mercado atual. Então foi uma experiência muito boa. Meu último grande case lá dentro da Casas Bahia foi a Super Casas Bahia, não sei se você lembra, que foi a maior loja pop-up do mundo. Claro que lembro. A maior loja pop-up do mundo. Era 56 mil metros quadrados de loja, uma loja que era feita só para o mês de dezembro. É uma loja que hoje todo mundo fala de experiência, né, de conteúdo. A gente fez isso lá em 2003, trazendo a Disney, a primeira vez que a Disney trouxe um conteúdo completo dela para a América do Sul. Na época a gente fez em parceria com o Bradesco. E tem todo aquele aval, né, cara, de uma marca como Casas Bahia, reconhecidamente uma marca popular, de repente traz um aditivo como Disney, cara, que era visto até como de certa forma elitizado, e trazer de forma democrática esse universo da Disney para todo mundo, né, cara? Isso é fantástico como ação, né? Foi uma das experiências mais importantes da minha carreira, porque você via aquele consumidor tradicional da Casas Bahia que na época era completamente inacessível ele chegar na Disney, né?
ver o Mickey, por exemplo. E ele, por ser cliente da Casas Bahia, por estar prestigiando aquele evento, estava ali o de Mickey na frente dele. Eu vi cenas assim que me marcam até hoje. Foi o primeiro evento da história do AMB que não tinha cobrança de estacionamento. Então eu via, a gente conversava com os consumidores entrando e falou, eu moro em São Paulo desde que eu nasci, eu nunca tive a chance de vir no AMB, porque a feira do automóvel aqui custa R$50 para estacionar, não tenho esse dinheiro para pagar o estacionamento. Não era nem entrar no conteúdo. Muita gente que não tinha dinheiro para pagar o estacionamento do AMB. E a gente fez um modelo que era o primeiro evento grande da história do AMB com estacionamento gratuito para o consumidor. E assim por diante. Quando eu saí da Bahia, eu resolvi empreender. Montei a minha primeira agência. E lançou a Fala. Melhorou aí? Entrou, voltou? Tá aí. Voltou? Legal, desculpa. O sinal estava ruim aqui, deu uma estabilizada, eu mudei só para o 4G aqui para ficar melhor. O Wi-Fi que deve estar com problema aqui em casa. Perfeito. Aí a gente conseguiu... eu lancei a Fala, que foi, na época, era uma disruptura importante, porque era a primeira agência do mercado a se posicionar como especialista em um segmento econômico, que era o varejo. A gente cresceu muito rápido, a Fala ficou entre as 20 principais operações do Brasil em menos de 2 anos. A gente acabou ganhando uma concorrência gigante na época, que foi a do Ponto Frio, onde a missão, lembro até hoje, a grande missão do presidente para a gente era: vamos trabalhar, vamos construir marca, vamos fazer tudo que tem que ser feito, mas eu preciso vender essa empresa. O Ponto Frio estava à venda desde 2000. Há 10 anos ele estava tentando vender o Ponto Frio e não andava o negócio. Então, aí literalmente usando o jargão de enfeitar a noiva, né? Enfeitar a noiva. Não tinha esse drive, não. Okay. O drive era o seguinte: a gente precisa corrigir as deficiências, mas mostrar que o Ponto Frio consegue evoluir. Né? A gente não tem condição de fazer isso nas 300 lojas, mas a gente tem que mostrar que é possível. Na época a gente criou um projeto que a gente chamou Esquadrão, que a gente pegou um grupo de 40 lojas, a gente focou todas as soluções que a gente considerava importantes, não nas 300, em 40 lojas. Essas 40 lojas, o faturamento cresceu 60%, 70%. E foi esse case que abriu, entrou lá, um dos principais documentos da defesa de venda deles, quando acabou originando aí no que é hoje a Via Varejo. Teve toda aquela reviravolta, né? Primeiro foi para o Grupo Pão de Açúcar, com o Abílio, daí o Abílio juntou, genial, né? Juntou o Ponto Frio. Foi um movimento histórico no varejo, né, cara? Ninguém imaginava dois gigantes se juntar daquele jeito, né, cara, naquele momento. Foi mais uma experiência muito boa. E aí, só para encerrar esse ciclo, eu agradeço muito, porque eu tive a chance na minha carreira de estar com professores assim incríveis. Eu acho que meu principal ativo hoje é ter tido com o Nasser lá da Marabras, que é um comerciante nato. A minha fase junto com o seu Samuel Klein foi assim inspiradora. Uma pessoa que passou por que ele passou, saindo lá do campo de concentração, um autodidata, né? Porque ele não teve a chance de estudar, não teve a chance de fazer nada, mas ele entendia de pessoas. Essa fase do Ponto Frio, com o Manuel Amorim, com o Abílio, com tudo que a gente passou lá. Então, foi um alicerce muito importante para a minha carreira. E em 2016 para 2017, aí a Fala foi vendida. Eu vendi a Fala para um grupo de comunicação. Era muito novo na época, eu tinha acabado de completar 30 anos. Não entendia muito. Imagina eu não tinha experiência, já tive meu primeiro M&A. Com 30 anos, uma empresa que estava crescendo, zero de experiência, zero. Fiz um negócio, vendi para o Grupo Total na época, fiquei 5 anos de contrato que tinha que ficar, mas não acreditei muito no modelo que se transformou ali a Fala. Acabou o meu contrato, acabou no Compete, eu lancei em 2017 o que a gente tem hoje, que eu considero assim a consolidação de tudo que eu aprendi nesses anos todos de mercado, que é a operação da Pulse. A Pulse é uma operação muito focada em acelerar o resultado dos nossos clientes. Quando eu estou apresentando a credencial para algum prospect, eu falo claramente isso. A gente sabe o caminho mais rápido para chegar no seu objetivo. A gente já vivenciou isso, a gente já tropeçou em várias pedras,
O que eu entrego de ativo para você é: não vamos tropeçar nas mesmas pedras e vamos chegar nesse resultado que você está buscando da forma mais efetiva e eficiente possível. Então é assim que a gente... Desculpa a colocação também. Eu acho que a diferença de ter na liderança, principalmente se focando em varejo, na comunicação de varejo, ter alguém que tem uma vivência de varejo é sensacional, né? Porque de fato o varejo é um negócio muito único, né? Para quem entra, né, quando a gente costuma brincar no jargão, né? É ruim falar isso nesse momento que a gente está vendo, mas é um negocinho que entra na veia da gente, lá contamina a nossa vida mesmo, e é difícil sair do varejo depois, né, cara? Porque é um negócio apaixonante, né, cara? Difícil. Eu encontro muito mais gente que entra nesse mercado e se torna apaixonado do que gente que desiste do varejo. Acho que eu tenho pouca gente que desistiu do varejo na vida, acho. E o varejo tem uma característica que é super importante porque a gente está passando agora, né? A adaptabilidade. Quem vivenciou o varejo, ele aprendeu a ter que se adaptar a tudo e de forma muito rápida, muito efetiva, sempre. É rotina essa constância de você precisar se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor. Às vezes você está num momento muito bom, muito tranquilo, um concorrente vem e faz um movimento que tudo que você estava fazendo, que estava funcionando, deixa de funcionar, você precisa mudar de novo. Então eu falo que quem é do varejo não está muito assustado com o que está acontecendo, porque sempre foi natural ter que se adaptar a novos cenários do mercado. Quem viveu a transformação da URV para o real, quem viveu o congelamento lá da poupança da Zélia Cardoso, quem passou por isso no varejo, quem viveu inflação de 30%, 25% ao mês, que nem a gente viveu lá atrás, aí consegue se adaptar a qualquer tipo de crise. Isso o varejo brasileiro ele é muito forte, os executivos do nosso mercado são executivos extremamente preparados a esse tipo de situação que a gente está vivendo agora. Tanto que eu tenho acompanhado, faço sempre um benchmark mundial com outras, para a gente se inspirar lá fora, e eu sempre vejo que o nosso empresário aqui, o executivo do varejo brasileiro, está sempre um passo à frente do que está acontecendo no mundo. Pela forma que ele foi construído, né? Eu acho que até pela questão, né? Eu não sei se você concorda comigo, Alan, mas assim, o varejo, em suma essência, ele é familiar. Sei lá, 99% dos casos, mesmo as grandes empresas que a gente tem hoje liderando o varejo no Brasil, são ainda executivos de ordem familiar, né? Os Trajanos, os Rochas lá, tal, etc, né? São os que lideram então, essa conversa, mas e assim, é negócio da família, né? Não é um negócio a mais, não é um executivo numa cadeira que acontece nas empresas lá fora, tal, e realmente o executivo pode ser substituído se não der o resultado e tenta-se de outra forma, tal. Acha que isso ajuda a gente ser mais resiliente nesse momento? Ajuda o cara a buscar esse instinto de sobrevivência do negócio a todo momento? Eu acho que ajuda, eu acho que é familiar, mas é familiar onde as gerações, na grande maioria dos casos, né, teve casos que não deu certo, mas na grande maioria dos casos são casos que a família operou o negócio, né? Não é aquela gestão onde a pessoa... Os de sucesso de hoje são todos tiveram que construir a sua carreira dentro da companhia, por isso que são os sucessos que são hoje. Exemplo recente aí, o quanto valorizou as ações aí da Via Varejo com a volta lá do Rafael para a operação. Então, sim. Eu acho que no caso do Brasil, a questão familiar ele é um ativo. Lá fora eles olham um pouco como uma insegurança, mas aqui no Brasil é um ativo para os negócios. E a felicidade que dá, que você está falando das gerações que passaram da década de 90, essas gerações aí mais resistentes hoje que seriam, tal, que as gerações mais antigas do varejo, que ainda estão, muitos deles ainda no negócio, à frente do negócio de uma forma direta ou indireta, né, nessa história. Mas a gente fica muito seguro de olhar um varejo que tem uma nova geração de liderança, a exemplo do Fred Trajano, que todo mundo sempre usa como benchmark, né? Mas tem uma série de pessoas aí pelo Brasil inteiro fazendo uns trabalhos fantásticos aqui, acho até injusto nomeá-los todos, mas assim, que tá seguro. Nós vamos ter um varejo bem assim, que talvez não seja tão resiliente, mas que mova a roda para frente em termos de inovação, né? O resiliente também era muito resistente de voltar para a caixinha na insegurança, na hora do medo e tal. E esse pessoal é um pessoal de combate, né? Numa crise deles, eles saem fazendo diferente, saem criando diferente da geração anterior que fechava um pouco o negócio. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Você falou do Fred, eu lembro do Fred, olha só que loucura isso, eu lembro dele em 2010, no Festival de Cannes. Geralmente lá no festival o pessoal fica mais fazendo relacionamento, saindo.
Eu sentava na sala para ver os rolos de filme de varejo no mundo. Pra você ter ideia, eram 6 a 7 horas passando filme do mundo inteiro de varejo, da Coreia, da Rússia, né? Teve uma hora que eu olhei na sala, tinham 3 pessoas na sala assistindo o rolo de filme. Eu, o Fred, 2010 isso. Ele ficou 6 horas naquela sala vendo filmes de varejo no mundo inteiro. Então, não é à toa o sucesso dele hoje, é um cara extremamente preparado. Ele é da família, mas ele se preparou durante todo esse tempo para construir o sucesso que ele está construindo hoje, né? Muito bacana, cara. Fala mais da Pulse. E aí, e como é que o destino encontra a Pulse nessa conversa? Como é que funciona? Então, a Pulse, ela nasce no meio do caminho. Eu passei um tempo como executivo novamente da máquina de vendas, que estava se reconstruindo o escritório dela em São Paulo. Recebi a missão do Ricardo Nunes na época de ajudar ele nessa transformação da companhia. Eles foram bastante ousados na época, juntar 5 marcas regionais que eram vice-líderes em cada uma ou líder no seu mercado regional, tentar transformar numa companhia gigante, desafio enorme. Mas nesse cenário ele sabia que quando acabasse o meu non-compete eu iria voltar para o mercado e iria reconstruir um negócio baseado na experiência que eu tinha tido da Fala. Na época do Grupo Total eu tinha conhecido o Fadiga, que depois foi lá para o Grupo Artiplan, e aí eles fizeram um convite. Eles ficaram sabendo que eu ia voltar para o mercado como agência, e eles fizeram um convite. Cara, a gente quer começar esse negócio novo junto contigo, o que para mim foi ótimo, porque começar com o Grupo Artiplan, com pessoas assim, não é nem a questão financeira da sociedade, o que pegou mais para mim, e até hoje se mostrou que essa minha decisão foi muito acertada, é encontrar um grupo com pessoas incríveis, né? A família Medina, com o Roberto e com o Rodolfo, são pessoas assim incríveis no dia a dia, tocam a empresa de um jeito muito humano, muito de uma empatia muito grande. O Lionel, que é o braço financeiro e forte da operação, sócio também maravilhoso, eu aprendo com ele todo dia. Costumo agradecer a sorte que eu tenho de cruzar essas pessoas boas no meu caminho. E a gente construieu a Pulse está completando agora, esse mês agora, completa 3 anos de operação. Desculpa, 4. O tempo vai passando, esse é o 4º ano da operação, a gente está aí já entre as 25 operações em tamanho do país, 120 colaboradores diretos que ficam na nossa operação dedicada aqui no Brooklyn, mais o CSC que fica dentro do grupo, né? Que a Pulse é uma agência muito leve porque ela já nasceu com esse conceito. Então eu não tenho RH, eu não tenho jurídico, eu não tenho contabilidade, eu não tenho financeiro. O cliente que entra na Pulse, ele não tem esse overhead pesado que normalmente tem nas agências grandes. Por quê? Porque isso tudo fica dentro do grupo. E a gente paga o grupo por isso. Então fica muito leve a operação. Sistema, né? Como o pessoal fala hoje, né? Hoje opera em ecossistema, né? Mas a gente fica muito leve com essa operação para o cliente, né? A gente tem entrega de grande operação, né, entre as top 10 do mercado brasileiro, só que a gente não tem o custo dessas grandes operações. A gente tem uma operação muito leve mesmo para os nossos clientes e com um coeficiente que é único, tá? Isso vem do meu DNA de negócio do mercado, que é o seguinte: a gente põe boa parte mesmo da nossa remuneração em risco junto com o negócio dos nossos clientes. Então, assim, fantástico. Conheço poucos concorrentes meus que têm essa determinação e essa ousadia de sentar na frente de um empresário, entender qual que é o projeto de negócio do empresário, entender os riscos que esse negócio corre, porque todo negócio tem risco, e a gente compartilha desse risco com o empresário, colocando variável na nossa negociação. Jogar junto, como se fala, né, exatamente, cara? Jogar junto com o cara na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né, cara? É isso. Então, esse é o DNA da nossa empresa hoje. Uhum. E dentro desse contexto todo aqui, depois eu quero puxar você mais ao final para a gente falar de Acelera aí, que é um assunto que vai trazer pessoal que vai ser bem bacana, que é o teu spin-off aí junto com a Pulse nessa história toda, né, que é a empresa irmã. Falando exatamente dessa questão de acompanhar o cliente, entendendo o momento dele e tal, como é que foi o baque disso tudo dentro do negócio de vocês, assim, de forma institucional, né? Como é que foi o baque disso? Isso ajudou o teu negócio? Isso piorou o teu negócio? Como é que foi a questão com os funcionários? Como é que vocês trabalharam essa situação nesse momento? A primeira decisão que a gente tomou foi como que a gente conseguiria acolher e proteger os nossos colaboradores. Só para você ter ideia, no grupo, a gente está falando de 700 colaboradores hoje, né?
Então, a primeira decisão, a gente foi assim muito rápido, a gente foi o primeiro grupo a colocar 100% dos colaboradores em home office. Então, esse cuidado com as pessoas foi a primeira decisão que a gente tomou, a gente não titubeou um segundo sobre isso. A gente continua 100% da equipe em home office. A gente não vai colocar a sociedade em risco em nenhum momento sobre isso, nem os nossos colaboradores. Então, essa foi a primeira decisão que a gente tomou, a gente tinha que acolher, a gente montou rapidamente uma central de ajuda psicológica, uma central de ajuda assistencial de saúde para qualquer colaborador que precisasse durante o período. Então, foi a nossa primeira decisão. A segunda foi uma surpresa enorme, cara. A gente está entregando mais, a gente está produzindo com mais eficiência, a gente teve uma economia no desperdício de tempo que existia no modelo anterior gigante. Então, para a nossa operação em si, a questão do home office, do isolamento, não é uma questão hoje. Não é. A gente superou isso, essa flexibilidade que a gente aprendeu no varejo, a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, resolver as questões de entrega. Então, a gente não tem nenhuma ruptura hoje, a gente não tem nenhum problema. Inclusive, agora vem um monte de questionamento, né? Será que eu preciso de 3 andares lá no prédio onde a gente tem para continuar operando? Será que eu não posso ficar mais enxuto? Todo mundo tá eu não tenho certeza de absolutamente nada, tá? Sobre nada. isso. Não, mas acho que é exatamente o ponto. Tá todo mundo se questionando hoje. Mas eu tenho várias questões sobre isso. A nossa grande preocupação é com os nossos clientes. Então, nós temos clientes que... um dos clientes nossos é a Le Biscuit, por exemplo, é uma rede muito forte lá do norte e nordeste do país, tem algumas lojas aqui no sudeste, mas eles estão com 85% das lojas fechadas. Com problema da cadeia de distribuição. A questão não é só mais abrir a loja, fica as pessoas com... Você entendeu um pouquinho mais do varejo. Abre ou não abre a loja, né? Não, mas não é só isso. Quando abrir a loja, vai estar faltando produto. Vai estar faltando produto, o produto não está sendo produzido. Então, tem uma grande questão aí que deixa a gente bastante em estado de alerta. Não é nem preocupado mais, porque acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio, né, meu amigo? Se ficar no viés do copo meio vazio, você fica num mood muito ruim. Nosso mood é estado de atenção. Estado de atenção sempre, é uma determinação nossa, mas sempre com o olhar do copo meio cheio. De que forma que a gente consegue, dentro desse estado de atenção, ajudar os nossos clientes? Porque a nossa questão está resolvida, a gente está conseguindo operar muito bem, entregar muito bem, está nascendo grandes projetos novos que a gente não tinha no dia a dia, a gente não tinha tempo de colocar na pauta. Então tem muita coisa acontecendo. A gente precisa... acho que existe hoje uma necessidade de contrário. Como é que a gente desacelera? Porque tem executivo nosso que está trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite. Não é que a gente está pedindo para ele fazer isso. Não é fácil, cara. Cara, ele entra naturalmente num compromisso de entrega e fica nessa coisa do home office pilhado 17, 18 horas por dia. Então a gente está tentando até conter um pouco essa situação. Até porque, num primeiro momento, né, todo mundo saiu voando, trabalhando 24/7, né, Alan? Isso é fato, até porque todo mundo, num primeiro momento, em gestão, ficou assustado e perdeu receita e saiu correndo de sobrevivência, né? Não teve jeito. Então, assim, não dá para ter muito descanso nessa conversa. Sei lá, amanhã tem um feriado que, para muita gente, que talvez fosse feriado numa vida mais formal, que feriado, né, cara? Não tem. Porque a situação que a maioria está vivendo no dia de hoje, está vivendo amanhã também. Está todo mundo parado, entendeu? Em casa esperando. Então, trabalhar ou não, fazer aquela ligação comercial ou não, está todo mundo trabalhando de um jeito ou de outro, né? E o cara do varejo, ainda mais tentando vender num dia como amanhã, cara. Então, assim, então quer ter o cliente, né? Isso faz todo sentido mesmo, cara. Não tem jeito, não. E acho que eu também tenho minhas dúvidas sobre o que nós vamos deixar de legado profissional e acho que como é que nós vamos entrar numa esteira de normalidade nessa história toda, né? Porque home office acho que veio para ficar, né, cara? Como estrutura, como trabalho. O que eu queria te perguntar disso tudo? Você falou da comunicação de cliente e tal, talvez não direcionando especificamente para o cliente que você citou, mas obviamente, todo o target de comunicação migrou para o digital nesse momento, né, cara? Como é que está a comunicação, começando esse papo nosso aqui de entender esse novo normal, o que aconteceu com a comunicação durante essa crise aí do Covid e tal? Para onde ela migrou, de que jeito ela migrou, cara? Para a gente já faz um tempo já que não existe essa questão de comunicação digital on-off, faz tempo que não existe mais isso, né? Para quem a gente tem que falar e onde eu encontro esse consumidor da forma mais efetiva. É dessa forma que tem que ser tratado, né?
Se é através de uma microação regional, a gente vai fazer uma microação. Se é através do universo digital, a gente vai fazer. Se é através de uma ação offline, a gente vai fazer. O que, na verdade, a gente sentiu, e eu estou falando isso não de percepção, de fato, foi um crescimento muito forte do antigo, do old school, do offline. Porque Legal. É óbvio que tem muito mais gente em casa. Tendo muito mais gente em casa, o produto que você comprava off, que dava 3, 4 pontos de audiência à tarde, está dando 7, 8, 9. Então, a eficiência desse investimento cresceu muito. A gente tem cliente que está surfando nessa onda e pouca gente percebeu isso. Porque ao mesmo tempo, o digital ele tem aquela volatilidade que, se entra muita gente ao mesmo tempo, divide muito mais, fica mais caro o ROI. Eu sinto que o digital perdeu um pouquinho da eficiência financeira nesse período, porque ficou mais brigado, mais disputado, e o off ficou muito atrativo, porque tem mais gente disponível para assistir, para usufruir desse conteúdo, sendo que as negociações estão mais agressivas do que antes. O movimento inverso, né? No off eu tenho mais acessibilidade de negociação, e no digital eu tenho um custo que naturalmente, pelo mecanismo de operação dele, subiu. Tem um negócio, o contexto, né, da própria televisão, vamos citar um caso que todo mundo vai entender, o Big Brother batendo os recordes absolutos lá de votação, 1,5 milhão de votos e tal, porque o povo está em casa, né? Está em casa assistindo, está acompanhando o que tem para acompanhar. Os jornais também, os noticiários lá, o Jornal Nacional, com audiência alta, que sempre estava constantemente em queda, estava tentando se reinventar, e o Covid reinventou o negócio dos caras ali naquele momento, né, cara? Não teve jeito. Mas vamos falar de um varejista regional de médio porte, pequeno porte, que não sonha hoje com a televisão, por exemplo. Ele tem oportunidades no horário matutino, no horário vespertino. Assim, produtos que você comprava para dar 2, está dando 6, 3 vezes mais eficiente, com uma negociação melhor. Então, tem oportunidades, assim, que eu considero olhar o copo meio cheio, mas incríveis de comunicação. Num momento que eu acho que todo consumidor hoje, essa situação, para mim, ele é um grande boot, né? Falando em linguagem antiga, tá todo mundo dando uma resetada na cabeça. Então, assim, a marca que não souber, durante esse período, reconquistar um espaço na nossa mente, vai ter problema lá na frente na retomada. Vai. E eu acho um ponto super legal que você levantou, e eu já tinha falado isso algumas vezes também ao longo da semana, tal, que entrar no digital lá atrás, quando não tinha nem estava no mercado antes de Covid, era um contexto, né? Então, só para colocar uma metáfora, se tinha 100 pessoas lá, 100 empresas no digital e 900 do outro lado aqui do trilho, agora que deu o Covid, as 900, então, onde tinha 100 tem 1.000, né? Tem 1.000 brigando, e essa conta não fecha, o que você falou. Você tem maior audiência, porque as pessoas estão em casa, mas com muito mais gente anunciando, botando coisa na pilha, e aí o cara não consegue, né, ter a eficiência. Então, assim, a gente fala marketplace, o cara tem que ir para o marketplace, quem não tem e-commerce, tem que ir. Vai dar resultado? Talvez não, e muito menos do que daria antes se ele tivesse tomado a mesma atitude, né? Faltou atitude, faltou protagonismo naquele momento, resistência do cara nesses modelos, né? Os tantos restaurantes e bares, etc., indo para as plataformas de marketplace que eles reclamavam no passado por conta das taxas e tudo mais, e tiveram que ir de um jeito ou de outro desse negócio, ganhando muito menos agora, porque tem muito mais gente no marketplace que eles estão se inserindo nesse momento. Imagina conquistar relevância hoje dentro do marketplace. Quase impossível. Tem que trabalhar em sinergias, tem que usar o marketplace para o cara pequenininho, né? Usa o marketplace, pega o link, joga num sitezinho, no microsite, ou joga lá no Instagram, entendeu? Faz a promoção, tem que jogar tudo em sinergia, fazendo o mesmo barulho, para tentar levantar, senão não diferencia, cara, não diferencia. Cara, que nuances que vocês estão vendo? Qual vai ser o extrato desse novo consumidor? A gente falou do cara da televisão nesse momento, mas pós-quarentena, o que começa a ficar de características desse consumidor? Ninguém tem essa resposta hoje, tá, cara? Quem falar que tem, tá dando uma bica, tá dando um chute. Tirão. Mas você tem o teu feeling. Eu vou te descompromissar. Não é uma. Eu também sou daqueles que não tem verdade absoluta nesse momento. Mas a gente tem um feeling de algumas coisas tem. Olha, eu acho que aqui vai solidificar, isso aqui acho que vai enfraquecer. Eu sempre falo, eu não acredito no consumidor humanizado que está se falando por ali. Eu acho que se acabasse essa crise hoje, nós já temos o mesmo tipo de consumo, ostentação e tal. Isso com o tempo retoma igualzinho estava antes, tá? Isso não muda em absoluto para mim. Tem alguns valores que eu acho. Mas eu queria a tua opinião, eu queria saber qual que é o teu feeling de como é que vai ser esse cenário do consumidor
consumidor aí pós-Covid? Perfeito. Olhando para o varejo, né, que é o nosso principal skill, o nosso principal território, eu acho que vai acabar. A gente tinha uma parede invisível, né, que era o on, o off, o varejo, o e-commerce e o varejo físico, né? E aí existia nesse cenário uma parede invisível aqui que o player que conseguiu eliminar essa parede mais rápida cresceu muito. A gente tem vários exemplos aí dentro desse mercado. Eu acho que vai ter uma nova parede pós-Covid, que eu acho que vai ter uma nova classificação dos negócios. Esse é o meu feeling, tá? Que eu estou chamando, eu acho que é o varejo de experiência, onde eu tenho um foco muito grande na experiência que eu entrego para o meu consumidor, no grupo de serviços que eu entrego para o meu consumidor, e o que eu estou chamando de varejo operacional, que é um pouco do que as pessoas estão entendendo agora, que é alta disponibilidade, eficiência logística, onde eu tenho um foco muito grande na minha eficiência operacional. Eu não estou focado na experiência, estou sim focado na minha eficiência. Então, o varejo de experiência e o varejo de eficiência. Que eu acho que vai ter muito claro na cabeça do consumidor essas duas classificações. Olha, eu estou comprando nesse player porque ele me entrega rápido e ele tem um preço muito efetivo, e é isso que eu espero dele. Eu não espero nada mais. Eu não espero um ambiente de loja lindo, maravilhoso, nada disso. Ou não, eu quero um varejo agora aqui, eu quero uma experiência, eu quero ser super bem atendido, eu quero ter um atendimento que me explique todas as características desse produto, eu quero ser envolvido nisso. Né? A indulgência do cara, da minha meritocracia, eu quero nesse momento uma experiência melhor, né, cara? Quero um restaurante mais gostoso com a família. Não gosto de falar de política, não vou falar de política, mas não dá para negar que o mundo está polarizado, né? Em quase tudo. E eu acho que a gente vai viver essa polarização nesse aspecto, né? Então, ou eu tenho uma estrutura muito voltada à experiência, ao serviço, ou eu tenho uma estrutura muito focada na eficiência operacional, na eficiência de custo, e, consequentemente, eu vou atender esse consumidor que está buscando isso. Vai ter, para mim, o novo normal vai vivenciar a necessidade de escolher esses territórios. Deixa eu ler alguns comentários que estão chegando aqui pra gente. Paulo Elias colocou aqui, ó. Vocês acreditam que o consumidor vai valorizar as marcas que estão doando fortemente para ajudar a população nesse tempo de pandemia? Sim. Você primeiro. O que eu acho? Eu acho que um dos fatores, né, que eu acredito que vai estar presente nesse novo normal, e a gente está recomendando isso para os nossos clientes, o primeiro fator é a empatia. A marca que não estabelecer uma relação de empatia muito forte vai ter problema em se reposicionar, em estar na cabeça dos consumidores lá na frente. E é quase que uma obrigação. Essa empatia você começa a resgatar ela como uma obrigação. Quer dizer, uma grande corporação que tem condição tem que ajudar a sociedade a passar por esse momento. Não tem como você se ausentar dessa característica. Você vai resgatar, você vai estabelecer essa empatia atuando forte nesse sentido. Então, a gente está recomendando para todos os nossos clientes atuarem de uma forma muito efetiva nesse momento. Eu também concordo com você, acho que qualquer movimento que a gente faz agora vai dizer muito sobre as marcas lá na frente, mas ao mesmo tempo, não sei se você concorda comigo, cara, tem alguns drivers negativos que aconteceram que eu não sei se a população, a gente tem uma questão que o brasileiro tem a memória muito curta para algumas questões, né? Não falando mal de marca A ou marca B, estou usando isso apenas como contexto, mas tem muita promessa, olha, pô, temos que manter o emprego e de repente o cara mandou a gente embora, né? Porque tinha que mandar, porque no barco ele sacrificou 10 para não sacrificar 100, entendeu? Isso acontece e matemática, às vezes, na gestão, ela não é tão feliz ou tão solidária em alguns momentos como precisaria, inclusive, ser, né? Mas você acha que esses legados negativos, eles podem se dissipar? Ou se o cara tentar dessa maneira, nesse momento, tentar se reposicionar, ele consegue recuperar? O que você acha, nessa opinião? É o segundo fator que eu considero nesse novo normal, tá? Então, primeiro, empatia. O segundo é transparência. A marca que faz uma ação com total transparência e verdade, aliada ao seu propósito de negócio, vai capitalizar essa ação na cabeça do consumidor. A marca que não fizer qualquer tipo de ação, não fizer com transparência, não fizer com verdade, e principalmente não tiver alinhada ao seu propósito, ela está jogando tudo fora. Está jogando porque o consumidor não vai mais aceitar a falta de transparência.
Você voltou? Voltou. Desculpa. Nada. Desculpa, estamos de volta ao ar aqui. Tá difícil, cara. Esse é um outro contexto de tudo que a gente está falando da infraestrutura e tudo mais, né, cara? Depende do momento que se faz, tá terrível, conectividade, integração, isso cai, oscila de uma maneira terrível. Saturação da infraestrutura. Exatamente. Olha que a rebanda aqui em casa é boa, viu, cara? Eu já saí do Wi-Fi para ir pro telefone para tentar segurar o tranco, não estou conseguindo segurar. Mas vamos embora. Rapaz, legal. Consumidores. Aí tem um contexto, Alan, que eu queria a tua ajuda nessa história. Falando com um cara que conhece tanto o varejo quanto você. A gente está tendo um novo mercado aí que vai ser a questão desse mercado que vai receber assistência do governo, tá? Para subsistência de consumo, alimento, medicação e tudo mais, tal. Você acha que isso cria um cenário diferente do que a gente tinha lá atrás? Você acha que a gente vai ter um novo cenário lá na frente? Como é que você acha que isso pode desenhar um novo cenário? Que tipo de contexto que a gente pode entender do mercado aí no futuro mais breve aí? De novo, nenhuma bola de cristal vai funcionar nesse momento, né? Eu vou falar das minhas crenças. O brasileiro tem uma capacidade de resiliência muito forte. Então, eu acho que a gente sai mais rápido dessa crise do que outros países. Tenho convicção pela capacidade de resiliência do brasileiro. Eu acho que no aspecto econômico, os movimentos que estão sendo feitos estão equilibrados, né? Porque você não pode ter uma ação de um lado e quebrar o país lá na frente, que aí o prejuízo vai ser muito maior. Mas acho que a ação de assistência, de acomodação, principalmente para o trabalhador informal, foi muito efetiva. Eu estava estudando esses números ontem. O desemprego do formal, a gente não teve uma desaceleração tão grande. A gente teve uma desaceleração nas novas contratações. Exato. Geramos menos emprego, mas o nível... O buraco não foi tão grande feito, né? O estrago ainda não foi tão grande. A minha preocupação é que a gente tem quase 45% do nosso mercado consumidor informal, e eu não sei quanto, eu sei que os R$ 600 que o governo está dando não é suficiente, ele vai deixar não faltar o básico do básico, mas ele não vai ativar a economia que a gente tinha antes. Mas eu acredito muito na nossa capacidade de recuperação. Então, esse é um ponto, eu acho que a gente acelera mais rápido do que o restante. A grande questão, meu amigo, cadê a porra do horizonte? A gente não consegue, tudo que a gente escuta é diferente. Se você voltar lá no comecinho de março, era para a gente estar acabando com o ciclo, agora a curva já era para estar na descendente agora, isso não aconteceu, a gente não sabe quanto tempo. Essa questão, para mim, é uma angústia, porque fica muito difícil você planejar suas ações, a gente sem saber o horizonte aí de 30, 40, 60 dias. Ninguém tem esse horizonte. E a pressão, eu acho que a pressão, acho que desse mercado informal para voltar aos negócios, até porque o cara não tem reserva, não tem empréstimo, não está chegando talvez para ele, por um motivo ou outro, essa assistência no primeiro momento, né, cara? Essa pressão para retomar os negócios vai ser assim, eu acho que a gente não segura depois de maio. Maio vai voltar, maio para mim é mês de retomada de qualquer forma, né? Assim, pode ter a lei que for, bater que for, mas as pessoas estão desesperadas para tentar arranjar receita, né? Esse que é o papo, e aí eu acho que tem toda a questão da economia, como é que ela vai ter a espiral negativa, mas acha que talvez esse mercado informal, mais ajuda assistencial, retomando também, eu acho que tem esse espírito positivo do brasileiro de retomar mais rápido essas questões, a gente pode ter um mercado mais ou menos como foi lá 2013 e tal, que a base da pirâmide salvou o Brasil nessa história dessa crise, no começo lá, a base, 2000, acho que se eu não falei, a gente tem tanta crise que a gente até se confunde, eu não sei se nessa... Você está falando 2010, 2011, né? Isso aí, 2010, 2008. Eu falo, a gente não entende absolutamente nada de crise sanitária, mas de crise econômica nós somos craque, cara. No varejo a gente é craque em crise econômica, não tem jeito. Mas aí você acha que pode ter um cenário desse que a base da pirâmide é quem vai alavancar o varejo brasileiro e o Brasil por consequência, e isso vai ajudar alguns mercados a redirecionar para o mercado popular novamente? Tenho certeza disso, absoluta, porque sempre tanto quem nos leva a uma crise ou quem nos recupera da crise é a grande classe média brasileira. O topo da pirâmide não é o que menos sente agora a crise, ele não tem força para carregar o nosso mercado. A classe média é o que faz o nosso mercado, e eu acho que está aí a minha crença que a gente recupera mais rápido
do que outros mercados. Tá? Eu acho que vai vir daí essa força. E eu sinto um pouquinho, eu venho vendo isso acontecer, um senso de comunidade como eu nunca vi. O brasileiro sempre foi muito colaborativo, né? Naturalmente, ele sempre foi, ele sempre atuou com quem é próximo, sempre existiu esse senso de comunidade. Eu acho que isso foi ampliado no nosso mercado. Eu vejo muita gente que está preferindo comprar num mercadinho local em vez de comprar no grande, sabe que o grande vai ter como resolver o seu problema, mas aquele mercadinho ali da esquina, se ele não ajudar agora, ele vai quebrar. Então eu estou deixando de comprar no grande, estou comprando no pequeno. Eu acho que esse senso de comunidade também vai ajudar muito numa retomada mais ampla da nossa economia. Show de bola. Cara, então se a gente pudesse fazer uma síntese do que pode funcionar melhor em comunicação pós-Covid, como é que você daria uma síntese desse cenário aqui? Empatia, falar de uma forma... Não dá para você se comunicar de uma maneira informativa, vamos falar assim, de informação. Não adianta querer passar isso agora. Você tem que passar uma empatia muito grande, uma transparência muito grande, né? Empatia, transparência e criatividade. Cara, acho que a nova moeda desse nosso mercado embaralhou. Imagina que você está num jogo gigante lá, de buraco, todas as cartas na mesa, você já sabia mais ou menos como tudo estava funcionando, estava todo mundo... Eu criticava um pouco isso, o mercado estava meio pasteurizado, porque estava todo mundo trabalhando com os mesmos dados, com as mesmas informações, que levava todo mundo para o mesmo lugar. Então, as marcas estavam se espremendo no mesmo caminho. Esse jogo embaralhou, meu amigo. Todas as informações que você tinha até antes do Covid, elas são importantes, mas elas não vão servir para você tomar decisão lá para frente. Então, o jogo mudou. Nesse novo jogo, empatia, transparência e criatividade vão fazer a diferença para o teu negócio. Todo mundo que conseguir colocar algo diferente na mesa, o consumidor vai responder, vai entender, se ele entender que isso é verdadeiro e que você está sendo transparente com ele. Você acha que resiliência pode entrar nesses três pilares também, cara? Porque que eu já considero que é natural do brasileiro, mas concordo com natural. Porque tem muito do Brasil, do varejista, que acredita que aquilo que ele sempre soube fazer durante todos os anos que ele fez ainda é válido como verdade absoluta, né, cara? Ele é rígido a mudar o padrão, né, cara, às vezes. Eu acho que tem que colocar aí do lado da criatividade e inovação, né? Porque se ele não estiver disposto a inovar no modelo de negócio, eu não estou falando de inovação como tecnologia, eu estou falando de inovação como sair do quadrado. Sair do quadrado. Pivotar, talvez. Quem fizer isso, vai crescer. Esse movimento me lembra demais o começo da minha carreira lá no Plano Real. Um mercado hiperinflação, vem a URV que desmonta o mercado todo e aí vem o real. Todas as marcas que são líderes hoje souberam lidar muito bem com isso naquele momento. Elas deslancharam enquanto seus concorrentes estagnaram. Eu vejo o mesmo momento. Quem não estiver disposto a olhar diferente o que vai acontecer, vai parar no tempo. E quem enxergar isso vai crescer e vai ser o líder do futuro. O AF Guerra aqui colocou uma pergunta para você aqui. Você acha que vai ter alguma... Como é que vai ficar o sentimento entre marcas brasileiras, marcas internacionais? Vai ter aquela ainda supervalorização do que vem de fora? Ou nós vamos valorizar o que está de dentro aqui? Como é que você vê esse aspecto? Eu acho que a gente não tem ainda... Eu gosto de trabalhar muito com o modelo mental, né? O que já está no modelo mental das pessoas? Eu acho que é muito difícil ter o lado racional de Brasil, não é? Acho que isso não passa ainda no modelo mental do nosso consumidor. Mas vai passar no empresário. Porque não pode mais, eu tenho lido algumas coisas, tem uma fábrica de carros que está parada, completamente parada, com essa linha de produção inteira parada, porque o puxador do carro, que vem da porra da China, custando R$12, não está aqui. Será que ele não podia ter feito essa porra desse puxador pagando R$13,50 aqui no Brasil? E agora ele está querendo pagar mais caro. Agora, se ele tiver que comprar da China no fornecedor, ele vai pagar mais caro do que ele pagaria aqui hoje pela escassez do produto. Não tem nenhuma questão tecnológica. Será que uma empresa do Brasil não poderia ter feito? Então, eu acho que vai ter uma reengenharia de todos. Eu tenho amigo que tem fábrica de imóveis, eu sou muito do mercado noveleiro, eu tenho um e-commerce de imóveis. Eu tenho fábrica de imóveis parada porque ela trazia toda a parte de ferragem da China. E ele não consegue. Ele tem pedido pra cacete no e-commerce, porque o e-commerce continua vendendo, o cara tem pedido, mas ele não consegue produzir. E aí eu perguntei pra ele, mas quanto você pagava nessa porra dessa corrediça metálica?
Ah, 18 centavos. Se tivesse comprado no Brasil, 50 centavos. Ah, entendi. Você parou a tua fábrica inteira por causa de 40 centavos. Parou. E é engraçado como a aumentação de alguns setores que você imagina fora da base da pirâmide de Maslow, lá do que é, para quem não conhece, lá que é o básico, né? A alimentação, a medicação, tal, que é o que a gente tem, é o que funciona na subsistência, né? No primeiro momento, questões como o móvel, questão como material de construção, né? Das pessoas estarem mais em casa, aquela cama ruim de dormir toda noite, você vai pensar em trocar aquele sofá para assistir televisão, enquanto você tem que ficar agora o tempo todo, talvez alguns lá assistir televisão, quer trocar o sofá. Engraçado como esses mercados também se mexeram bastante, né? Sim, muito, muito. É difícil se absorver. Eu sou muito curioso, né? E está até na nossa missão e visão do nosso negócio. A gente coloca lá que a gente tem que ser obcecado por aprender alguma coisa todo dia. Esse é um dos valores nossos na Pulse. E tá difícil absorver tanta coisa boa que o empresário brasileiro tem buscado fazer, né? Eu tenho lido bastante a respeito disso. E é por isso que eu tenho uma crença que a gente vai conseguir sair disso rápido. Cara, faltando 8 minutinhos para a gente encerrar, eu não posso deixar de entrar no assunto do Acelera aí, cara. Né? A gente falou bastante da Pulse, o posicionamento de vocês é fantástico. Alan, você está trazendo insights aqui fantásticos para a galera. Pessoal, avisa aí, quero ver o que vocês estão achando aqui. Não deixa de bater os coraçõezinhos para a gente aqui enquanto vocês estão assistindo essa live aqui com a gente. Mas eu queria saber de você um pouquinho do Acelera aí, cara. Que projeto é esse? Como é que é essa startup que vocês criaram? O que vocês estão fazendo de revolucionário? Eu sei o quanto é revolucionário mas eu queria que você explicasse para o pessoal o quanto revolucionário é o Acelera aí. O Acelera aí, bem rapidinho, tá? O Acelera aí nasceu de uma definição estratégica do meu negócio, né? A gente fez uma pirâmide para entender quem eram os nossos possíveis clientes e eu descobri que no Brasil tem 550 marcas que investem acima de 20 milhões ano, que todas as grandes agências brigam por essas 550 marcas. Eu tenho um meio de campo aqui, que são as médias empresas, que são 2.500 marcas que investem acima de 10 milhões até 20. E eu tinha 85 mil marcas que o cara já investe entre 500 mil e 2 milhões ano, mas ele vive um dilema muito forte. Ou ele produz com qualidade, ou ele impulsiona o negócio dele, ou seja, no digital, ou seja, na mídia tradicional. Então, hoje ele só tinha uma opção, impulsionar o negócio e abdicar da questão da produção e de qualidade. Sim. Daí nasceu o nosso insight. Quer dizer, eu fui buscar no nosso know-how de produzir para varejo. Eu já cheguei a produzir no meu negócio, cara, 60 filmes diferentes em 24 horas, só para você ter ideia. Nossa. Então, eu fui buscar dentro desse nosso know-how o seguinte pensamento: de que forma que eu consigo fazer, através da economia compartilhada, atender esse pequeno varejo? E atender esse pequeno varejo com um conceito. Uma superprodução, como se ele fosse uma grande marca, trazendo uma big celebridade, que seria impensável, uma sorveteria regional, uma campanha com o Rodrigo Faro, por exemplo. Então, eu entrego uma big celebridade, uma superprodução. De que forma? Essa mesma campanha eu vou vender 100 vezes para outras sorveterias no Brasil inteiro, em regiões que não são conflitantes. Então, eu pego um custo de 100 e divido por 100 anunciantes. Então, cada um vai pagar um. Essa foi a premissa. Hoje o Acelera aí é a primeira plataforma do mundo de comunicação total compartilhada, né? Porque você tem as plataformas que te faz um logotipo, que tem uma foto legal para o teu negócio, que tem um mini vídeo ali para o teu negócio. Mas uma campanha integrada, com personalização em massa, porque eu personalizo o conteúdo dedicado ao seu negócio. Mas com um conteúdo promocional já pré-produzido, é a única no mundo. A gente, vou dar exemplos aqui, tem cidades no Nordeste, no interior de São Paulo, no centro do país, que uma campanha com o Rodrigo Faro. Estou falando de uma das principais celebridades, o cara que foi eleito com a maior credibilidade no mercado brasileiro. Tem campanhas por R$3 mil, R$4.000 em algumas cidades. Tudo pronto. Quer dizer que, vamos lá, só para reforçar essa ideia, um supermercado consegue ter com vocês, né, um supermercado obviamente regional, fora das capitais, que eu acho que são algumas questões que você deve ter aí acordada com ele, né? Consegue ter uma campanha de venda, de liquidação, de aniversário, o que for, com um cara como o Rodrigo Faro aí, por exemplo, com R$3 mil. Com as ofertas editadas, do formato dele, com o color code dele, com a personalização do negócio dele. É super diferenciado. A gente vai completar um ano de mercado agora. A gente já teve campanhas em 18 estados pelo Brasil. É bastante inovador. A gente está escalando agora novas celebridades. A gente já tem 3 grandes celebridades lá dentro da plataforma. Mais um acordo com a Band, que tem os apresentadores da Band dentro da plataforma. Fantástico. Muito legal.
A gente está ampliando essas parcerias agora. A gente criamos uma operação dedicada às empresas que estabeleceram um serviço de delivery, porque você tem que combinar o jogo com o seu consumidor, né? Você implementou o delivery de última hora no teu negócio, mas não contou para o mercado. Então a gente fez um material específico para quem opera com delivery. A gente doou campanhas com zero de custo para empresas voltadas à saúde, que querem fazer comunicados específicos de saúde. A gente criou agora uma ação muito legal para as associações comerciais de todo o Brasil. Tem um conteúdo específico para a associação comercial, ajudar a comunidade local, aquela cidade, um movimento integrado da cidade. Tem conteúdo para isso dentro do Acelera Aí. Em vez de falar, eu prefiro que as pessoas... Aí seria, por exemplo, uma associação comercial, só colocar isso, uma associação comercial, fazer algo assim, uma campanha daquele corredor comercial da cidade, eles fazerem um mote com ele. Não é aí, não seria separar para as lojas, mas é fazer essas campanhas aí, motes de grupo, as campanhas da própria associação e seus membros ali, né? Já tem duas cidades fazendo. Legal pra caramba isso, cara. E eu convido todo mundo a entrar no site. Quem for parceiro aqui, quem tiver nessa live, manda mensagem que bateu um papo com a gente faz uma condição especial. Eu quero que vocês experimentem. É a nossa forma de ajudar a comunidade, é fazer com que essa ferramenta chegue de uma forma muito acessível. É para o pequeno e médio empresário isso. Eu não fiz o Acelera Aí para as grandes marcas. As grandes marcas têm condição de fazer as suas ações. Isso é para o pequeno e médio empresário. Vanessa Underline, Acelera Aí, ela está se colocando aqui também, né, Alan? Do Acelera Aí, ela está colocando aqui também um comentário para o pessoal. Ela é do comercial, pode falar direto com ela aí, que ela atende rapidinho. Maravilha, maravilha. É isso que eu quero colocar. Quem quer conhecer melhor o trabalho da Pulse, ou quem quer conhecer melhor o Acelera Aí, como é que são os canais para entrar em contato com vocês hoje? A Pulse, eu costumo falar que o melhor negócio você faz de dono para dono. Então, na Pulse, sobre a Pulse, fala direto aqui comigo. Pode mandar uma mensagem no inbox aqui do Instagram mesmo, ou pelo meu LinkedIn, ou pelo meu Facebook. Pode mandar mensagem para mim, eu atendo. Tá? Eu não aqui o Instagram da Pulse, mas aqui pelo Pulse o cara consegue bater o papo contigo também. Só pedir teu contato. Ou o meu pessoal é aberto, isso. Pode mandar mensagem no meu. Alan no Acelera Aí. Barros, né? Isso. No Acelera Aí, entra na plataforma, tem o chat, coloca o contato, o pessoal está trabalhando no home office, mas está entrando, todo mundo que entra em contato na plataforma é atendido. A gente ainda estabeleceu, a gente acha muito importante nessa fase inicial da plataforma, o atendimento pessoal na plataforma. Então, é liderado aí pela Vanessa e pelo Marcos. A gente estabelece contato com todo mundo, tirando todas as dúvidas. E eles estão com carta branca para fazer qualquer negócio, para você te ajudar. Tem que fazer, tem que vender. Bora vender. Cara, primeiro eu queria te agradecer muito, cara. Essa conversa foi muito bacana. Grandes insights aí para comunicação, tá? Para o pessoal que está com a gente assistindo, nosso próximo encontro agora é só na segunda-feira. Amanhã não tem talks. Segunda-feira eu trago o pessoal aqui da Pricefy. Nós vamos falar de comunicação, de promoção e oferta dentro do ponto de venda, tá? Como é que a gente faz os splashes, a comunicação de preço dentro do ponto de venda. É um assunto imperdível. Valeu, tamo junto, Alan. É isso. Segunda-feira, às 11 da manhã. Até mais, todo mundo. Até mais. Obrigado. Valeu, obrigado.